entregar os nossos ouvidos, os nossos corações para o nosso irmão Moacir, que ele vai nos trazer as reflexões. Obrigado. Boa noite a todos. Que tenhamos uma noite maravilhosa, com bastante reflexão, dessa doutrina que nos deixa cada vez mais próximos de Deus, porque a gente compreende a grandeza desse Pai maravilhoso que é o Criador. Hoje o tema que nós iremos abordar, deixa eu abrir aqui, achei, vamos colocar na tela. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Todos sabem o que é um argueiro? O argueiro é um cisco pequeno. Então, por que não tiramos primeiro o grande cisco, né, a trave do nosso olho, e só depois tirar o pequeno cisco do olho do irmão? São palavras de Jesus, está em Mateus capítulo 7, versículo 5. Então nós vamos primeiro contar uma história para ficar mais interessante. Alguém já fez mudança de casa? Ixi, é bom, né? É o dia que a gente faz assim, o desapego, um monte de tralha que a gente guarda, e a gente vai acumulando, chega na hora da mudança, a gente vai jogar tudo fora. Isso é bom. Então, um jovem casal se mudou para essa nova casa, chique, bonita, né? O caminhão da mudança, então, já chega, não tem muita coisa, é um casal recém-casado, não tem filhos, mas mesmo assim já tinha bastante coisa. Então, naquele dia, no primeiro dia, eles ajeitaram somente a cozinha e o quarto, que era o principal, né, para comer e dormir. Mas a esposa ainda arruma tempo para organizar as roupas, né? A mulher sempre consegue tempo para tudo. Mas os demais utensílios ainda ficariam nas caixas, um monte de coisa para guardar, esperando o dia seguinte. Então, só então, tarde da noite, é que eles vão descansar, vão dormir exaustos, né, do trabalho, mas são felizes com o novo lar. Como é bom a gente mudar de área de vez em quando, né? Primeiro soninho na casa nova, a mudança dá muito trabalho, mas também dá muita alegria. Nós devemos lembrar também que existem muitas moradas na casa do Pai. E quando nós fizermos essa mudança, assim que completarmos ou concluirmos a nossa jornada terrena, nós devemos nos alegrar, porque é uma mudança também para melhor, né? Para habitar a nova morada do Pai. Mas tem gente que tem medo, né? Tem medo de morrer, a gente não morre. Vamos viver a vida e seguir o caminho da luz para habitar a nova morada do Pai quando chegar a nossa hora. Por que eu estou falando isso? Porque muitos ainda ficam vagando aqui na costa, né? O dono do castelo ainda fica morando no castelo, já se despojou do corpo, só está em espírito, mas fica ali perturbando, não deixa ninguém entrar, assusta, arrasta a corrente, né? Faz aqueles barulhos. E aí a família não consegue vender o imóvel porque o pessoal vai lá e se assusta. Aí acaba ficando nesse estado aí, né? Deplorado. Outros ficam no cemitério e não seguem o caminho da luz. E aí tem duas questões que são: primeiro, o que a gente acredita nessa vida, nessa passagem, depois da morte, a gente continua acreditando. Por exemplo,
há um dito popular que diz que a pessoa foi, o cemitério é a última morada. Então tem gente que fica lá, morreu, né? Mas está em espírito, está lá vagando pelo cemitério, porque acha que ali é a última morada dele. E tem também as religiões que pregam o juízo final, ficar dormindo, aguardando o juízo final, que a ressuscitação será do próprio corpo que está sendo usado. Então a pessoa fica dormindo, morre e fica dormindo esperando o juízo final. Por isso é importante o conhecimento da nossa doutrina, que ela nos esclarece muitas coisas. O juízo final não existe na acepção da palavra. A cada etapa encarnatória nossa, nós somos julgados, sim. Tem um pequeno juízo. E é feito um balanço do que nós progredimos e preparamos uma nova encarnação, para uma nova etapa de progresso. Então, o juízo final é esse. A cada encarnação a gente tem uma prestação de contas, né? Bom, voltemos para a mudança terrena, né? É bacana, então, pela manhã, o marido então acorda mais cedo, ele queria fazer o café, né? Fazer um carinho com a esposa, levar o café na cama, quem não gosta, né? Numa demonstração de amor, mas ele não encontra as coisas, não consegue encontrar as ferramentas, né? Agulha, chaleira elétrica, enfim, onde estão as coisas, o coador, o pó de café, xícara, talher, está tudo uma bagunça ainda. Então, o sonho dele era preparar esse café, né? Com flor e tudo mais, não teve jeito. Ficou sem nada. Mas aí, como está demorando, a mulher vem para a cozinha e ajuda ele a fazer o café. A mulher encontra tudo, faz o café rapidinho. E vale lembrar aqui de um estudo científico que a mulher tem visão periférica, ela consegue enxergar 180 graus, e o homem tem uma visão mais direcionada. 10 graus só. Por aí. Por isso que a mulher, quando dirige, né? Oi, amiga, oi. Não que ela esteja olhando, ela consegue ver. O homem não. É aqui, olhando o trânsito ali. Aí a mulher cutuca, não viu teu amigo ali abanado? Não, eu estou olhando a rua. Isso é uma questão quase biológica do homem, né? A sua história de caçador, né? Ficar focado na caça. E aproveitando por isso, o homem nunca encontra o celular na bolsa da mulher, né? Vai lá na minha bolsa, pega o celular. Não, amor, não está aí. Olha bem que está. E não é que estava mesmo, né? Mas olha quanta coisa tinha ali. E o homem só olha, consegue ver uma coisa de cada vez, não consegue ver tudo. Se for batom, então, que é pequenininho, aí que ele não acha, né? E aí, às vezes na geladeira, olha onde está o ovo, né? Se a mulher pedir o ovo, onde é que o homem vai buscar? Lá no lugar do ovo. Não vai olhar lá embaixo. Pô, não tem ovo? Claro que tem, olha bem, né? Às vezes está bem na cara, mas o homem tem essas coisas. O homem então é metódico, ele coloca sempre as coisas no mesmo lugar, por isso ele nunca perde a chave do carro, sempre sabe onde está, né? É assim, não é? Vamos defender a nossa classe aí. Agora, o guarda-roupa é uma tristeza, né? Porque a mulher gosta de mudanças, arranjos, combinações. Aí, de repente, muda a gaveta da cueca, da gravata, da meia. O homem já não acha, né? É só para a gente entender que nós temos diferença. E, compreendendo essas diferenças, o convívio em casa fica melhor. Não reclamar do outro. Cada qual tem as suas faculdades. E aí, aproveitando, assistindo TV,
o homem só vê a TV, né? A mulher está do lado ali falando com ele, fazendo um arranjo. Poxa, você não está ouvindo nada do que eu falei? Claro que não está ouvindo, ele está focado na televisão. Se for futebol, então, né? Sai de baixo. É o foco no alvo. Então, feitas essas ditadas, essas características de cada um, né, nós voltamos à mesa do café. A mulher então encontra tudo o que precisa para um bom café. Café posto à mesa, meio improvisado, mas aí, saboroso. E lá fora tem um sol maravilhoso, só que está frio ainda, é inverno e as janelas estão fechadas. E olhando pela janela, a mulher então percebe que a vizinha está estendendo roupa no varal. E ela diz: olha, amor, a vizinha estendendo roupa, mas como estão sujas essas roupas. Ela não deve ter lavado direito. Bom, no dia seguinte, novamente, durante o café da manhã, vê a vizinha pendurando as roupas no varal. E novamente é observado que elas continuam sujas. Nossa, a vizinha continua lavando mal as roupas. Nem parece que foram lavadas. Amanhã irei conversar com ela e dar algumas dicas, alguns alvejantes poderosos aí para ajudar. Passou-se então uma semana de arrumação, finalmente é sábado, e aí está tudo no seu lugar, eles dormem até tarde, é sábado. Aí o marido levanta cedo, dessa vez ele já sabe onde estão as coisas, e prepara aquele café gostoso para ela, né, para fazer aquele café que ele ficou devendo. A esposa então agradece, elogia o café, e então cada coisa no seu lugar. Mas após o café, então a esposa vai à janela e vê novamente que lá estava o vizinho estendendo a roupa, né? Porém dessa vez ela viu que as roupas estavam limpinhas. E ela disse para o marido: veja, amor, olha o varal da vizinha, que roupas limpas. Eu pretendia visitá-la hoje e recomendar alguns alvejantes, mas agora não entendi mais nada. Será que foi a empregada que lavou? Aí o marido então responde: na verdade, meu amor, essa manhã antes de fazer o café, eu limpei as janelas. Nós ainda não tínhamos limpado, estavam muito sujas. Então, qual sujeira que a esposa estava vendo? Sujeira da roupa ou a sujeira da janela? Então nós temos que ter cuidado. Aqui não foi o olho, o cisco no olho da mulher, mas foi o cisco na janela. E outra situação. Então a mulher na cozinha, o marido na sala, lendo, assistindo TV, e ele pergunta lá da sala: o que temos para o jantar, amor? Nenhuma resposta. Ele pergunta novamente: o que temos para o jantar? Nada. Nenhuma resposta. Então ele se levanta, vai até a porta da cozinha e pergunta novamente. Nenhuma resposta. Finalmente, né, ele acha que a mulher está surda e vai bem pertinho dela, pertinho do ouvido, e pergunta novamente: o que nós temos para dentro? Estou cozinhando frango, meu amor. Já é a quinta vez que você pergunta. Quem diria era surdo? Né? Você acha que o outro não está te ouvindo e você que não ouve. O defeito sempre está no outro, nunca na gente, né? É isso que nós temos que evoluir. E agora vamos ao que está lá em Mateus, no capítulo 3, versículos 3 a 5. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas,
tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, como é que vedes, né? Jesus já nos alertava. Ele é forte nas palavras, é hipócrita. Lava primeiro a tua janela. Então, vede como podereis ajudar a lavar a roupa da vizinha. Antes de chamar tua mulher de surda, vai primeiro tu ao médico cuidar do teu ouvido. Então não tem sujeira na roupa da vizinha, mas tem sujeira no olho da gente ou na janela. Bom, e ainda que o olho do nosso irmão esteja sujo, realmente se a roupa estivesse suja, cuidemos primeiro de limpar o que é nosso, para então ajudar. Porque um cego não pode guiar outro cego. Nós precisamos antes fazer a reforma íntima em nossa própria casa, em nós mesmos. Como fazer isso? Bom, Jesus deu o exemplo com a mulher adúltera. Atire a primeira pedra. Jesus poderia ter dito: por que vê o pecado dessa mulher e não enxerga o teu, que é bem maior? Porque toda a turma tinha pecado, tanto que largaram as pedras. E veja, condenar, apedrejar, matar, é um pecado maior que o adultério. E aquela turma estava prestes a praticar esse pecado. E Jesus então chama a atenção. Atire a primeira pedra. É como se ele dissesse: por que está vendo o pecado nessa mulher e não enxerga o pecado em ti? Carrega contigo. E aqui tem uma figurinha que eu achei na internet interessante. Está sabendo do pecado da fulana? Fofoca, maledicência. E o outro ele disse: sei não, estou muito ocupado corrigindo os meus. É isso que nós devemos fazer. Vamos corrigir os nossos. Mas poucos compreendem com profundidade as mensagens de Jesus e continuam, né, apedrejando até hoje a mulher adúltera. Ou seja, a gente continua com a maledicência, né, falando dos outros. Primeiro nós temos que olhar dentro de nós mesmos. Por falar em maledicência, né, tem até um filme, mas eu peguei uma adaptação aqui. Um homem apaixonado pela mulher de um amigo, com o intuito de provocar a separação do casal, mente para o amigo que a sua esposa o está traindo. E ele tanto fez que o marido, enciumado, tira a vida da esposa. Então, desesperado, o outro agora se vê diante do seu amigo preso, que cometeu um assassinato, e já não pode mais estar com a sua amada, aquela esposa que foi morta. Então ele, arrependido, se confessa ao pastor, e o pastor lhe dá como penitência subir a colina e lançar ao vento as penas de um travesseiro. Tem gente que usa ainda travesseiro de pena. Na minha juventude eu tinha, tão gostoso, né? Aquelas peninhas de ganso, sei lá que pena que é. Joga as penas ao vento e depois volta aqui. E dito e feito, ele foi, fez e voltou, né? Então o pastor diz para ele: agora você volta lá e recolhe todas as penas que o vento levou, então obterás o perdão. Mas é muito difícil, quase impossível. E o pastor diz: é a única forma de obteres o perdão. Então veja, o que nós fizemos com a maledicência, quando a gente joga informação, e nós temos que cuidar com a internet. A internet está cheia de mentiras, mas eu diria que tem mais mentira do que verdade. Se elas não são nossas, mas se a gente passa para frente, você está sendo também conivente, né? Um cúmplice dessa maledicência.
Então tomemos cuidado. Mas o Pai Divino, né, o pastor ali disse que não tinha jeito para perdoar, mas o Pai Divino nos oferece sempre a chance da reparação, porque mesmo que a gente não consiga recolher as penas todas, né, Pedro nos fala que o amor cobre a multidão de pecados. Então, através do amor, da caridade, nós conseguimos, entre aspas, recolher as penas que nós, ou seja, as maledicências que a gente lançou lá. E no Livro dos Espíritos, questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Veja que a resposta é bem curta, né? Conhece-te a ti mesmo. O meio prático de se melhorar. Nós só podemos nos melhorar se olharmos para dentro de nós. Caso contrário, vai ser difícil. Essa frase é atribuída a Sócrates, né, o sábio da antiguidade. Olhemos para dentro de ti. Olha primeiro para ti mesmo, para dentro de ti. Corrige primeiro os teus direitos, porque o defeito do outro pode estar em ti mesmo. Ou seja, tira primeiro o cisco do teu olho, ou a trave do teu olho. E aí Kardec, não satisfeito com a resposta que foi curta, né? Conhece-te a ti mesmo? Kardec pergunta: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí Santo Agostinho é que responde: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim, o que em mim precisava de reforma, de melhora. E conclui: com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos conhecer. Ao final do dia, esse balanço é importante. Antes do sono, já deitado, você se pergunta o que eu fiz hoje de bom, né? O que eu poderia ter feito melhor, para que no dia seguinte você já esteja inspirado a fazer melhor ainda. Primeiro, então, a reforma em nós mesmos. E está escrito ali: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Então, primeiro, instrui a ti mesmo, tá? Depois ensina. Não tem como ensinar sem antes aprender. Primeiro aprende a amar a ti mesmo, também no amor. Aprende a te amar, depois amar ao próximo e então amar a Deus. Porque quem não se instrui, né, não pode ensinar. E quem não sabe amar a si mesmo, não sabe amar ao próximo, tampouco a Deus. Então comecemos por nós mesmos. Um exemplo de que a gente deve cuidar primeiro de nós. Quem já fez viagem aérea, geralmente os comissários lá, eles dão algumas instruções, e uma delas é com relação às máscaras. Em caso de despressurização, máscaras como essas cairão na sua frente. Pega quem estiver próxima e respire normalmente. Então, o que nós, se tiver criança conosco, né, a gente coloca primeiro a máscara em quem?
seria na criança? Não. Em caso de despressurização da cabine, máscara de oxigênio caiu automaticamente no compartimento em cima da cabeça. Por favor, coloque a máscara de oxigênio primeiramente em você, antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisam de ajuda. Então, primeiro em você. Por quê? Parece egoísmo, né? Não, não se trata de egoísmo, de altruísmo. Para salvar alguém, eu devo permanecer vivo. Não tem jeito, né? Isso não é egoísmo, é necessário. Primeiro salvar a si mesmo, depois salvar o próximo. Porque como eu posso ajudar o outro a respirar se eu estou sufocando, né? Essas máscaras de oxigênio, no caso de despressurização, que o ar se torna rarefeito no caso de um vazamento, de uma porta, enfim. Então, a primeira vez que eu fiz uma viagem de avião, que eu vi isso aqui, eu digo, puxa, primeiro em mim, depois nos outros, né? Mas é o certo, realmente. E é isso que o Espiritismo vem ratificar isso. Salva-te primeiro, depois salva o teu irmão. Ama-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho ainda prossegue, ele, antes de censurar as imperfeições dos outros, eles de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornar superiores a eles. Então, essas imperfeições, geralmente as imperfeições que nós vemos no outro são imperfeições nossas. Sempre faço essa pergunta quando você vê alguém fazendo algo errado. Espera, eu não procedo assim também? Não? Você vai descobrir que você faz igual ou pior. Ah, o mendigo bateu a porta, né? E ele sequer atendeu, fingiu que não tinha ninguém em casa. Tudo bem. Mas quando bate na minha porta, eu estou abrindo a porta do mendigo, estou ajudando, por exemplo. Né? E na 903, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios. O que vocês acham? Estudar os defeitos alheios. O que os Espíritos nos dizem, incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar. É isso que rola na internet, né? Ah, fulano de tal fez isso, fez aquilo e tal, sonegou imposto e não pagou, roubou, né? Essa é criticar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outro é uma das virtudes contidas na caridade. Caridade é, lembro do BIP, benevolência, indulgência, perdão. Isso é caridade. BIP. Até tem uma musiquinha que fala no BIP. Benevolência, indulgência e perdão. É o que resume a caridade. E a indulgência, portanto, é uma das virtudes contidas na caridade. O que é a indulgência? É aceitar, compreender o outro. Né? Então não devemos interferir. Se for para ajudar, sim. Por exemplo, a intenção da mulher lá da janela suja. Ela queria ajudar a vizinha a lavar a roupa, bem lavada. Ela não tinha a intenção, né? Só que na realidade era a janela dela que estava suja. Mesmo assim, parabéns para a mulher que queria ajudar, né? Então, quando é com o intuito de ajudar, puxa, você está fazendo errado, vem cá que eu vou te dar umas dicas, vou te ajudar. Pô, você só faz coisa errada, é diferente, né? Da crítica e da ajuda. Não criticar, não julgar. E a indulgência. Porque o defeito que o outro tem, gente,
já foi nosso defeito. Ainda que não esteja agora, né? Eu não tenho um cisco no olho agora, mas já teve. Porque nós trilhamos a mesma escola. Por exemplo, você criticaria uma criança que ainda não sabe escrever? Por quê? Porque nós já fomos crianças e não sabíamos escrever. Tudo tem seu tempo. Jesus conseguia ver esse tempo em todos os corações. Ele conseguia ver até em Judas que ele seria um ser, um espírito superior. Teria que passar por alguns erros para aprender. Então não vamos mais, né? Então, o cara é um mentiroso. Mas eu não minto. Eu só falo a verdade. Será? Né? O cara é ladrão, é mau caráter, trapaceiro, assassino. Mas como nós agimos em nossas vidas passadas? Eu não minto, eu não roubo. Tá bom, né? Então você é um espírito puro já. Mas como é que Deus, vamos até colocar um espírito puro, eu sou assim, ó, não minto, não roubo. Deus nos criou puro ou simples e ignorantes? Está lá na questão 133. Tem necessidade de encarnação dos espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E a resposta é: todos são criados simples e ignorantes. Aí reside a justiça divina. Ele não concede privilégios a ninguém. Ele nos criou simples e ignorantes, ou seja, não sabíamos nada, tivemos que aprender. E simples no sentido do progresso ainda, bastante da evolução como ser humano. Então, nós tivemos uma vida até aqui, de várias encarnações, para chegarmos ao ponto que nós estamos, conhecendo um pouco, né? Mas se falar de física quântica, por exemplo, nós já vamos não compreender, mas já compreendemos a física convencional, a mecânica, algumas coisas, mas tudo isso foi mérito nosso, através dos nossos estudos. Quando você vê um bom músico, excepcional, executando Bach, Beethoven, enfim, você vai dizer que é um dom de Deus? Negativo. Deus não dá privilégios a ninguém. Ele é um bom músico porque praticou, estudou, ensaiou diuturnicamente para chegar no ponto que ele chegou. Tudo é por merecimento, né? Então, nessa linha de merecimento, nós nunca fomos assim, recebemos as bênçãos de Deus no sentido de cair do céu. Não. A bênção que Deus nos dá, ou os dons que Deus nos dá, é a vida e o livre-arbítrio. Eu te dou a vida e tu tens a capacidade de fazer a tua escolha. Quer estudar, estuda. Não quer estudar, não estuda. Continua ignorante por muito tempo, até cair a ficha, né? Esses são os dons de Deus. A vida e o livre-arbítrio. Nós temos consciência de fazermos nossas escolhas e respondemos por elas. Não existe castigo de Deus. Existem as nossas más escolhas. É o caso da colheita obrigatória. Se escolhemos plantar espinhos, colheremos espinhos. Então vamos plantar amor e vamos escolher amor. É assim que funciona, né? Que bom que é assim. Então, até que
alcancemos a condição de espírito puro, até que chegamos ao nível de Jesus, que com bilhões, trilhões de anos, nós ainda incorreremos em muitos erros, ainda pecaremos muito, aprenderemos com os próprios erros e também com a vida que vai nos ensinando. Por isso que Jesus disse, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Eles ainda não aprenderam. Vamos aprender então, para não cair em erro, né? Então, se o aluno não sabe, nós temos que ensiná-lo. Jamais, né, fazer isso aqui. No meu tempo tinha disso, ficava lá no cantinho do burro. E tinha ainda a palmatória também. Olha como a gente, né? Mas sobrevivemos, né? Aquela escola. Eu acho que hoje é afrouxado demais, né? Hoje aluno está batendo em professor, está virado uma coisa. Mas enfim, tudo é aprendizagem. Então o aprendiz deve ser instruído, jamais humilhado. Veja que já existia o bullying naquele tempo, só que não existe, essa palavra não era conhecida, né? O bullying, o gordo, o quatro-olho. Nós somos então espírito em contínuo aprendizado. Precisamos que nos instruam, assim como devemos também instruir. Um ajuda o outro. Por isso vivemos em sociedade. Aprender uns com os outros. Ajudarmos-nos mutuamente. E o fato de o irmão não saber quanto é 2 mais 2 não nos dá esse direito, né, de humilhar. Houve um tempo que nós também não sabíamos. Tivemos que aprender, não? Porque Deus não nos criou pronto. Deus não nos criou sabendo quanto é 2 mais 2. Nós tivemos que aprender. É por aí. Simples e ignorantes. Foi como nós fomos criados. E aí Chico, tem algumas pérolas do Chico, né? Não exijas dos outros qualidades que ainda não possui. Então essa pessoa, né, ela não tem ainda essa qualidade. Por isso Jesus diz, perdoai, eles não sabem o que fazem. Jesus não exigiu deles qualidades que ainda não tinham, que era a qualidade da caridade e da compreensão. Pai, perdoai. Ninguém nasce sabendo, né? Deus nos criou, já foi dito, simples e ignorantes, e muitas qualidades nós ainda não possuímos, e nós vamos conseguir todas essas qualidades. Temos a vida eterna. Você sabe ideia o que é a vida eterna? É para sempre. Daqui a zilhões de anos nós ainda seremos nós, muito mais evoluídos. Outra que Chico diz, a verdade que fere é pior que a mentira que consola. A verdade que fere. Lembram das 3 peneiras de Sócrates? É verdade, segunda vai fazer bem, e se é necessário. As 3 peneiras. A gente só deve falar se passar nessas 3 peneiras. Se for verdade, se for fazer o bem, e se for necessário. Então, se a verdade fere, ela não vai fazer bem. Então é melhor não falar. Né? A verdade que fere é pior que a mentira que consola. Vou dar um exemplo da mulher. Às vezes a mulher fica lá no salão de beleza, a tarde toda, deixa uma grana, aí volta para casa, o marido não gosta dele. Nossa, jogou dinheiro fora. Pode ser até verdade, mas está ferindo a mulher. Então é melhor não dizer. Ô querida, que legal. Aí é uma mentirinha, mas é como o Chico diz, a verdade que fere é pior que a mentira que consola, né? Não vou sair mentindo por aí, mas se for falar a verdade que fere,
preferível a mentirinha que consola. Oh, ficou legal, amor. Joia. Agora quando nem nota. Aí, mano. Eu acho que essa foi para mim. Então, se a observação tem o propósito de ajudar, né, de fazer o bem, tudo bem, mas se for com o intuito de humilhar, é melhor não. Então, se for para consolar, pode mentir um pouquinho, Deus perdoa, né? Voltando à mulher adúltera, né? Jesus deixa uma mensagem subliminar quando ele diz: tampouco eu te condeno. Depois que todos largaram as pedras, né? Ele se volta para a mulher e diz: tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Então veja, qual é a mensagem que Jesus deixa aqui? Essas parábolas, essas passagens de Jesus têm muito ensinamento. O que Jesus está colocando ali? Que não devemos condenar. Se Jesus, que é um Espírito puro, não condena, nós, imperfeitos, impuros, ainda vamos condenar? Não temos o nível para poder condenar. E quando atingirmos esse nível, a gente não vai condenar, porque vai saber que é errado condenar. Jesus não condenou a mulher. Porque o tempo de Moisés, do apedrejamento, passou. É um erro ficar preso à escritura antiga. Isso era do tempo de Moisés. Era um povo guerreiro. Tinha umas leis duras, como tem as leis civis hoje. Ainda tem pena de morte em quase 50 países, ainda mantém a pena de morte, né? É uma coisa do tempo de Moisés, a pena de morte, por apedrejamento, por forca, por espada, enfim. E Moisés não estava errado, é certo? Era Moisés, o homem, fazendo as leis dos homens, não a lei de Deus. Por isso que essas leis passaram. O que perpetuou são as leis divinas, que são os 10 mandamentos: não matar, não roubar, honrar pai e mãe, enfim. Esses, por serem leis perfeitas, provindas de Deus, elas perpetuam. As leis de Moisés, o homem Moisés, elas passaram. Apedrejamento, ainda a gente vê, né, por aí, mas é hora de acabar com isso. Chico, dizendo, Emmanuel sempre me disse: Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Parece que tem até uma passagem que é para encher a boca d'água, né? Toma um gole de água e fica a boca fechada. Então, novamente, se for para ofender, é melhor permanecer calado. E novamente a segunda peneira de Sócrates: não vai fazer bem, então não fala. Então, gente, nós já paramos de condenar o próximo, hein? Praticamos o perdão. Porque Jesus disse para a mulher: vai e não peques mais. Mas não conduziu, não condenou, apenas instruiu: vá e não peques mais. Então vamos pegar alguns exemplos da natureza. Os lírios, eles crescem no jardim, nascem no esterco. O que é esterco? São os dejetos dos animais. Entretanto, são flores puras, não é mesmo? Perfumadas. Elas extraem do adubo mal cheiroso tudo que lhes é útil e saudável. Mas não permite que aquele azedume da terra manche o frescor das suas pétalas. Veja que ela está extraindo do charco fétido o seu perfume. A flor não se importa com aquele mau cheiro do adubo.
e extrai dele o seu alimento. Então a flor extrai a parte boa do adubo, não se importa com a parte ruim do adubo. Então nossos irmãos que nos rodeiam, nós temos que ver as coisas boas dele, não se importar com as ruins. Porque todos nós, né, somos ainda desculpe o termo, estão mais para esterco do que para uma flor, né, no nível que nós estamos. Nós ainda temos ciúme, inveja, ambição, cobiça, orgulho, enfim, todas essas invirtudes que nós temos que combater. Então, quando olhar o próximo, vamos ver o que ele tem de bom. O lado bom de cada irmão. Para isso nós precisamos tirar a trave do nosso olho, né? Senão a gente só vai ver coisa ruim. Então, quer apreciar a beleza do mundo lá fora? Limpemos as vidraças dos nossos olhos, tenhamos óleo de ver. E Santo Agostinho já nos deu a fórmula, né? No final do dia, ao deitar, passa limpo o teu dia e veja o que você fez de bom, as oportunidades que você deixou passar para fazer o bem. E esse aconselhamento de Santo Agostinho nos ajuda a descobrir se as nossas janelas estão limpas, né? Se enxergamos o nosso vizinho com olhos de amor. Vamos dar uma rápida passada aqui nas obras de Michelangelo. Essa é Pietà, é uma obra famosa, que é Maria tendo Jesus ao seu colo, né? Davi, 5 metros e 17. 5 metros, eu tenho 1,70 m, é 3 vezes a minha altura. Olha o tamanho dessa obra. Mais de 5 metros de altura. Esse afresco está na casa Sistina, Capela Sistina, né? O afresco é uma técnica que mistura os pigmentos com a argamassa, então fica em pequenos relevos e é uma pintura duradoura. Veja que tem alguns séculos já essa pintura lá na Capela Sistina. Então, esse é Michelangelo, famoso escultor. E perguntaram para ele como é que ele conseguia transformar uma pedra bruta numa figura tão bela. E ele responde: a figura bela e majestosa sempre esteve ali, eu só tirei as impurezas. Então, quem não tem olhos de ver a escultura dentro da pedra bruta, despreza e joga essa pedra fora. Essa pedra é feia. Jesus não desprezou os malfeitores, a pedra bruta, tratou de purificá-los, porque Jesus conseguia ver dentro de cada um o que ele tinha de bom. Então só precisamos tirar o que? As nossas impurezas, limpar a janela, né? Sentido figurativo. Para tanto nós precisamos olhar para dentro de nós, não para o outro. E agora é importante, né? A ajuda que nos chega não vem diretamente de Deus. São os anjos, os mensageiros de Deus que vêm em nosso auxílio. Então, quando essa casa, por exemplo, visita os lares carentes, e lá deixa o pão que alimenta o corpo, que é uma cesta básica, e também o pão que alimenta a alma, que é uma mensagem evangélica, essa casa está sendo instrumento de Deus para que se cumpra a sua lei do amor. Em outras palavras, o grupo que vai lá visitar essa casa está sendo os anjos, os mensageiros de Deus, para auxiliar aquela família. Então nós não precisamos esperar criar asas para praticar a caridade. Nós podemos fazê-lo já, no estágio que nós estamos, ajudar o próximo.
Nós estamos hoje com 10 famílias apenas assistidas, né? Esse número tende a aumentar. Mas sempre que bater a porta, algum irmão que está necessitado, procura atender. Porque foi Deus que mandou ele bater na sua porta, para nos oportunizar a prática da caridade. E faz mais que isso, quando está na rua e vê alguém catando reciclado, ajuda, conversa, pergunta se foi bom o dia, se rendeu bem, se tiver um troquinho, dá para ele. Assim nós nos ensaiamos para sermos grandes anjos. Nós podemos ser anjinhos pequenos, né? Então nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que se cumpra a sua lei. Deus ajuda os irmãos através dos próprios, Deus ajuda os filhos, né? Através dos próprios filhos, ou seja, através de nós mesmos. Então não esperemos e deixamos para amanhã o que está em nossas mãos fazer hoje. O que estamos esperando para atender o convite do Pai Divino. Deus nos dá N oportunidades de praticarmos o perdão. O nosso inimigo é uma oportunidade de nós praticarmos perdão, praticarmos a caridade. Acho que tem mais uma. Não deixemos passar então essas oportunidades que Deus nos dá de praticarmos a caridade. Sintamos-nos responsáveis uns pelos outros, pois somente assim entenderemos como irmãos a máxima de Cristo: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos olhar então o próximo como nosso irmão, melhor que nós. Que assim seja. Logo mais nós teremos os passes, então vamos nos preparar para receber as bênçãos que já estão caindo sobre todos nós. Vamos reflexionar, conversar um pouco com Deus, fechemos nossos olhos. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação e dai a luz àquele que busca a verdade, e ponde no coração de todos os homens a compaixão e a caridade. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo alimento do corpo que nos fortalece para o trabalho. Obrigado pelo alimento da alma que nos fortalece no caminho da humildade, caridade e amor. Obrigado pelo sol, pelo ar, pela água que renova uma vida. Obrigado por tantas bênçãos recebidas, que façamos por merecê-las, repartindo-as com nossos irmãos menos favorecidos. E obrigado por ter tanto a agradecer e tão pouco pedir. Mas ainda assim, voltamos a pedir ao Pai, por quanto és fonte de bondade fecunda e infinita. E Jesus asseverou: pedi ao Pai em meu nome e obtereis. Então queremos pedir pelos governantes, Senhor, esses irmãos a quem confiastes dirigir as nações, que eles tenham consciência dessa nobre missão e se inspirem no teu amor para conduzir os desígnios dos povos a eles confiados no caminho da fraternidade, da paz e do amor. E que todos os irmãos que habitam o nosso orbe sigam teus ensinamentos, para que possamos transformar nosso mundo num mundo de paz. Por último, Pai, voltamos a agradecer, queremos agradecer por todos os irmãos que colocassem em nosso caminho para nos acompanhar em mais essa jornada encarnatória, nos guiando, nos amando.
Primeiramente, obrigado pelo nosso anjo guardião, que é o Pai espiritual presente em todas as horas. Obrigado pela família que nos ensina a amar. Obrigado pelos amigos que nos convidam à fraternidade. E obrigado também pelos inimigos, porque nos oportunizam a prática do perdão. E obrigado, Senhor, por todos os irmãos que nos ouvem a pregação do Evangelho, porque nos inspiram o estudo e a prática da doutrina espírita, e que todos sigamos o exemplo de Jesus, nos guiando pela lei maior, que é a lei do amor, e que está contida nos principais mandamentos, que são eles: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Que assim seja. Bom, Deus, muita reflexão, né? Nos trouxe tudo que o Moacir nos falou hoje.